Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. E rapidamente vamos aqui à segunda entrevista do jornal com o advogado e vice-presidente do Potiguar de Mossoró, o William II. William, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo a Potiguar Notícias. Libere o áudio, por gentileza, William. Bom, primeiramente, boa tarde, Otávio. Boa tarde aos telespectadores da Potiguar Notícias. É uma satisfação para a gente estar aqui. A satisfação é nossa. William, não poderia deixar de ser diferente. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é sobre esse caso lamentável, mais um episódio de racismo no nosso futebol. E eu queria saber como é que o clube Potiguar de Mossoró se posiciona. Caso de racismo envolvendo o supervisor do clube, né, o Sandro Moreira, e o preparador de goleiros do ABC Futebol Clube, o Francisco de Assis. Isso, infelizmente, após a partida entre Potiguar e ABC no domingo, aconteceram essas cenas lamentáveis, sobretudo esse caso de racismo. Eu estava presente no local, também presenciei a cena lamentável e não só como dirigente, como também como cidadão, me indignei e solicitamos à Polícia Militar que conduzisse o senhor Francisco de Assis para que tomasse
as providências cabíveis. Na delegacia, ele deu depoimento, negou, apesar de anteriormente, na presença do delegado também, ter confirmado que proferiu essas injúrias raciais, mas o clube ele está tomando todas as providências cabíveis, já estamos atrás de imagens das televisões que estavam presentes na partida, para que assim a gente possa dar um lastro probatório ainda maior, para que posteriormente haja o processo criminal contra o preparador do goleiro do ABC. William, administrar um clube como o Potiguar de Mossoró, embora ele esteja inserido em uma cidade importante, a segunda mais importante do nosso estado, que é Mossoró, mas não deve ser fácil. Imagino que tenha muita dificuldade, né? Agora, a pandemia potencializou essa dificuldade em se administrar o clube. Como é que vocês estão sobrevivendo nesse período de crise suscitada pela pandemia? Isso, com certeza. Nunca foi fácil administrar um clube, ainda mais aqui na cidade de Mossoró. Mas, após essa infeliz pandemia, realmente ficou bem mais difícil. Tendo em vista que patrocinadores não têm mais a mesma condição de antes para ajudar, não existe mais a torcida nos estádios, que também dariam um retorno financeiro ao clube. Então, dificultou bastante. Mas nós estamos aqui fazendo nossos esforços, né? Tirando de um canto, botando em outro, para ver se a gente vai conseguindo conduzir o clube. William, o José Vanildo, presidente da federação, está lá desde 2007. Já há 14 anos ele se perpetua no cargo, né, sucessivas eleições, não há uma oposição. Eu queria saber como é que você avalia a administração do José Vanildo à frente da federação e como é que é a relação do clube Potiguar de Mossoró com a federação. Bem, nossa relação é muito boa. O presidente José Vanildo, ele sempre é muito solícito aos nossos pedidos, ele nos ajuda bastante, inclusive financeiramente. Por exemplo, o Potiguar, ele está em Natal nesse momento, né, tendo em vista que jogou ontem, vai jogar sábado, então o custo para que nós voltássemos para Mossoró e fôssemos novamente para Natal seria muito alto, então nós decidimos permanecer em Natal nesses dias. E a federação está nos ajudando bastante, como já ajudou também em outras demandas, já nesse estadual, em anos anteriores. Então, quanto a essas questões, realmente nossa relação é muito boa com o presidente Zé Vanildo. Mas você não vê, insistindo um pouco, William, você não vê como algo problemático a situação que o futebol do Rio Grande do Norte se encontra? Você tem os dois grandes clubes da capital na quarta divisão, o campeonato que é deficitário em muitos aspectos. Essa relação com o José Vanildo, às vezes, me perdoe a palavra, mas às vezes é um pouco promíscua, enfim. Dá para fazer algum elogio? Como é que você avalia o campeonato, por exemplo, o campeonato estadual? Ele é rentável? Ele, do ponto de vista técnico, ele é aceitável? Como é que você avalia esse contexto? Isso, realmente nós temos que ser honestos que, de fato, o futebol do Rio Grande do Norte ele caiu muito. Ele não é mais o mesmo, né? Mas isso também nós devemos ponderar que se deve a uma série de fatores, né? Hoje nosso futebol ele é muito amador, a gente tira mesmo aqui pelo Potiguar. Existem algumas situações que a gente vem tentando profissionalizar alguns setores, mas é muito complicado, né? É muito difícil. Então, logicamente que a federação ela vem desempenhando um bom trabalho, mas ela também tem essa condição de dar uma maior condição, principalmente para os clubes do interior. Por exemplo, hoje no interior nós só temos praticamente o Potiguar e o Açu, né? Logicamente tem o Palmeiras de Goianinha, o Globo de Ceará-Mirim, mas fazem parte aí da Grande Natal. Mas no interior mesmo só existem esses dois clubes na Série A. Então poderia, né? Inclusive são até algumas demandas que nós já conversamos com o presidente Zé Vanildo, ele concorda também com isso, de tentar interiorizar também o futebol do estado, né? Buscar pratas da casa. Muitas vezes a gente traz muito jogador de fora do Rio Grande do Norte, mas nós temos muitos valores aqui. A gente tem, por exemplo, o Gabriel Veron, que hoje é o atleta mais caro do Brasil. Então, realmente, a gente tem esse potencial para
conseguir crescer nosso futebol, mas ainda está esse trabalho está sendo muito lento ainda. William, em março desse ano, o estádio Nogueirão foi liberado para sediar novamente partidas de futebol, depois de um acordo firmado entre a Prefeitura de Mossoró e o Ministério Público, sendo que a Prefeitura ficou responsável de fazer as obras em relação à acessibilidade no estádio. Essas obras foram feitas, o estádio realmente, nesse momento, está apto a receber pessoas com mobilidade reduzida? Sim, foram firmados esses TACs, né, que é o termo de ajustamento de conduta, entre a Prefeitura e o Ministério Público, e o estádio está liberado, não só através desse TAC com o MP, como também está liberado pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, hoje, em uma situação diferente, em que pudesse haver pessoas no estádio, certamente isso não seria um problema. Algumas adequações já estão sendo feitas, realmente são coisas bem simples. Outras não. Por exemplo, a que ainda tem uma certa dificuldade seria uma determinação do MP para que se instale uma plataforma elevatória, não é uma espécie de elevador. Essa seria realmente a única medida mais, digamos, mais custosa, um pouco mais difícil. Mas as demais são coisas simples, né? Às vezes diminuir 2, 3, 5 centímetros uma bancada, colocar um apoio, alguma coisa nesse sentido, que já está sendo realizada através da Secretaria Municipal de Esportes, né, com o nosso secretário Júnior Xavier, que também é um parceiro do Potiguar, e o prefeito Alisson, também que muito solícito e sempre muito cordial com o Potiguar. Agora, um caso curioso, William. O Potiguar de Mossoró, numa partida ainda do primeiro turno, com o Palmeira de Goianinha, agora Palmeira do Agreste, o Potiguar fez uma denúncia e o Palmeira foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte com a perda de 9 pontos no campeonato estadual, devido à escalação de um jogador de apenas 15 anos de idade, né? E, pelo Regulamento Geral de Competições da Federação, isso é proibido, porque somente a partir dos 16 anos o jogador pode atuar no elenco profissional. O que dá para falar desse caso tão curioso e a expectativa do julgamento? O caso, por enquanto, está sob júdice. Isso. Inclusive, nós fomos vítimas já desse mesmo artigo do CBJD em 2019, né? Que nós escalamos também um menino de 15 anos e, por causa disso, nós perdemos 6 pontos, né? Que, no caso, foram 3 da punição, que o artigo do CBJD prevê, e mais 3 por termos ganhado a partida, que, no caso, não foram computados. Então, devido a isso, nós, até mesmo a nossa vaga na Copa do Brasil, que estava assegurada, nós perdemos. E futebol, a gente sabe que hoje não é mais só dentro de campo, né? A gente tem que jogar com todas as armas que nós temos. Logicamente, dentro da legalidade, né? Dentro da regularidade. E nosso diretor administrativo, Emixson Carlos, ele verificou essa irregularidade da escalação desse atleta do Palmeiras de Goianinha em 3 partidas. Então, nós fizemos a notícia de infração, que é a peça jurídica desportiva adequada para que a Procuradoria do TJD oferecesse a denúncia foi ofertada e o Palmeiras foi punido, né? No caso, pelos 9 pontos das 3 partidas, mais 3 pontos que não foram computados por ter ganho uma dessas 3 partidas. Eles recorreram, mas certamente eles também perderão lá no pleno do TJD. Nós fomos bater até mesmo no pleno do STJD e não teve jeito, uma situação idêntica. Então, realmente, seria bem difícil, eu diria praticamente impossível, o Palmeiras conseguir reverter essa punição. William, para a gente encerrar, vamos para o âmbito esportivo agora. O Potiguar tem 9 pontos, está na 4ª colocação do segundo turno do campeonato, tem 2 pontos abaixo do líder América, mas ainda tem 2 rodadas pela frente, e o Potiguar vai enfrentar o próprio Palmeiras de Goianinha, né, que foi o clube aí responsável por essa pendenga jurídica, e na última rodada enfrenta em Mossoró o líder América de Natal, que pode ser um jogo aí de confronto direto. Qual é a tua opinião como claro, gestor, mas também como torcedor? Dá para ter alguma expectativa aí do Potiguar se classificando para
essa final de turno seria interessante, né? Tendo em vista que no ano passado ABC e América nadaram de braçadas, tinha uma diferença muito grande para os demais, mas esse ano você já tem um Globo aí campeão do primeiro turno e tem a possibilidade no segundo turno ainda de Potiguar de Mossoró, de Santa Cruz, enfim. Como é que você analisa, esportivamente falando agora, o Potiguar? Isso, com certeza, Otávio. Enquanto houver esperança, nós iremos atrás. Nosso time é um time jovem, mas muito qualificado. O time está muito comprometido e, se Deus quiser, a gente está com muita esperança de que a gente vá disputar essa final do turno. Os 4 primeiros colocados, todos têm chances, né? Inclusive, tem chance dos 4, qualquer confronto entre esses 4 é possível. Então, nós iremos atrás, sem dúvidas. Nós iremos vencer o Palmeiras de Goianinha no próximo sábado e o América na próxima quinta-feira. Iremos, se Deus quiser, disputar a final do turno. A gente ainda tem alguns minutinhos, William. Eu tenho curiosidade para saber como é a estrutura do Potiguar de Mossoró. Tem um estádio lá, o Nogueirão, bem tradicional. Como é que é a estrutura do clube, categorias de base? Vocês revelam muitos jogadores. E qual é a expectativa do clube para o segundo semestre? Vai ter uma dificuldade, né? A pandemia ainda está vigente, enfim, o Potiguar não está na Série D esse ano. Como é que está a expectativa para o segundo semestre? Me fala um pouquinho da estrutura do clube Potiguar de Mossoró. Bem, Otávio, com relação à estrutura, hoje nós jogamos, né, no estádio Nogueirão, que é um estádio que foi municipalizado há pouco tempo, mas infelizmente nossa estrutura ela é muito deficitária. Nós não temos um local para treino próprio, né? Nós temos uma parceria com o Mossoró Esporte Clube, que é um clube aqui da cidade também que dispõe de um campo para treinamento, então nós estamos mandando também nossos treinos lá. Temos parceria com o FESA, né, a Universidade Federal aqui da cidade, que também cede o local para nossos treinamentos. Treinamos também no estádio Nogueirão, mas nós estamos com uma boa perspectiva para que esse ano ainda nós consigamos iniciar um projeto de centro de treinamento, já para que a gente possa dar mais essa estrutura aos atletas. Com relação à base, nós estamos com um projeto de base muito bacana. Nós assumimos o clube agora, alguns conflitos internos que aconteceram, nós assumimos o clube há cerca de 2 meses e meio, e nós estamos com um projeto para a base, né? Seria inicialmente uma escolinha dos 5 aos 13 anos e a base dos 13 anos aos 20 anos. Esse projeto seria um projeto, inclusive, que traria até uma rentabilidade ao clube, e nosso intuito é justamente fazer pratas da casa, né? Para que a gente consiga fazer um elenco mais barato, um elenco mais enxuto, um elenco de jogadores da região. E quem sabe não aconteça como aconteceu com o Santa Cruz de Lupécio, né? A gente tenha aí novos Gabriéis Veron, né? Aqui no estado. Então a gente está com esse planejamento, é um planejamento a curto, médio e longo prazo. Próximo ano nós já queremos ter pelo menos aí de 10 a 15 atletas aqui da cidade, aqui da região, já para nosso estadual, e vamos trazer mais as peças, né? Logicamente que um time de futebol ele tem que ter também as peças mais experientes, né? Aqueles atletas mais calejados. Então, a gente está com esse projeto. A longo prazo também a gente quer revelar jogadores para que o clube ele tenha mais essa rentabilidade e a gente possa ir aos poucos crescendo. Só para a gente encerrar mesmo, William, e já agradecendo demais pela tua participação, agora eu queria uma visão tua mais geral do nosso futebol. Essa pergunta eu fiz ao presidente do ABC, ao presidente do América, que estiveram aqui na semana passada. Também perguntei ao presidente do Globo, Marconi Barreto. Eu queria saber de você. O futebol do Rio Grande do Norte hoje está muito atrasado em relação aos outros centros do Nordeste, como o Bahia, por exemplo, o Ceará. Os 3 grandes clubes hoje do futebol nordestino, ambos, todos eles na primeira divisão, Bahia, o Ceará e o Fortaleza, eles estão num estágio muito mais avançado. O que é que falta para o futebol do Rio Grande do Norte alcançar, não digo o mesmo patamar, mas pelo menos se aproximar ali? É só uma questão de gestão mesmo? Quais são os aspectos? Sim, Otávio, é inegável que realmente esses estados citados eles estão bem à frente do Rio Grande do Norte. E, na minha concepção, o que falta é a união. União tanto dos clubes, como também com a federação.
Eu estava assistindo um podcast de Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, e ele disse que lá o Fortaleza e o Ceará hoje eles são unidos. Ele disse, olha, rivalidade a gente deixa para a torcida. A gente quer se unir. É muito melhor o Ceará e Fortaleza na primeira divisão do que o Ceará e Fortaleza na segunda divisão. Então, eles mesmos se ajudam. Eu acho que o que falta realmente aqui no estado do Rio Grande do Norte é isso, essa união dos clubes com a federação, elaborar planos, estratégias, competições, para que a gente possa valorizar nosso futebol. Como, por exemplo, essa parceria que eu citei há pouco, do Potiguar com o Mossoró Esporte Clube, eles estão cedendo o campo de treinamento deles para a gente. A gente vai ceder alguns jogadores que nós temos contrato para que eles disputem a segunda divisão. Então, assim, a gente vai crescendo, um ajudando o outro, e a rivalidade ela vai ficar dentro de campo, vai ficar com a torcida, e nosso futebol vai crescer cada vez mais. Eu acho que a palavra que pode realmente fazer o nosso futebol crescer é a união. William Segundo, vice-presidente do Potiguar de Mossoró, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e as portas da Potiguar Notícias estão sempre abertas para o Potiguar de Mossoró. Eu que agradeço, Otávio, o convite e estamos à disposição. Ok, muito obrigado. E com o fim da entrevista com o vice-presidente de futebol do Potiguar de Mossoró, também encerramos aqui o nosso jornal, Potiguar Notícias, segunda edição. Próxima semana estaremos de volta. Muito boa tarde e até lá.